Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do canal Atmosfera, o canal de entrevistas. Um dos lemas desse canal é uma das famosas frases do Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E graças às redes sociais, eu tive a oportunidade de conhecer dezenas de pessoas incríveis que fizeram a possibilidade de existir esse canal. Afinal de contas, é graças a elas realmente que o canal existe. Eu tive a ideia, mas se não houver essas pessoas dispostas a vir falar com a gente, virem compartilhar seus viveres, suas histórias com a gente, não haveria sentido de existir. Então, hoje eu estou trazendo aqui alguém que eu tive a oportunidade de conhecer também através das redes sociais, provando que sim, as redes sociais podem ser espaços sociais, podem ser espaços de troca de conhecimento, de saberes. E essa pessoa incrível que sabe sobre cinema, o que eu gostaria de saber, apenas uma unha, eu já ficaria muito feliz em ter na minha vida como conhecimento, sabe? É um dos curadores do MIS, Museu de Imagem e Som da cidade de Campinas, e que vem feito um trabalho incrível de resgate da memória do cinema, de também resgate do encontro mesmo, da arte do encontro. Afinal de contas, o Cineclube, ele é mais do que um espaço onde você vai para ver um filme. É onde você também vai ouvir as pessoas falarem sobre as suas reflexões a respeito dos temas, dos filmes. Então, realmente promove, coloca em prática aquilo que o Vinícius de Moraes dizia com a vida e a arte do encontro. Então, sem mais delongas, gostaria de trazer aqui, pedir para você se apresentar para nós, por gentileza, Luiz Antônio Figueiredo, seja bem-vindo. Vou pedir para Muito, você se apresentar para o nosso público, por gentileza. muito obrigado. Primeiramente, obrigado, Pedro, pelo convite. Como eu já lhe disse, essa é a primeira entrevista que eu estou dando na minha vida, estou concedendo na minha vida. Enfim, até estou um pouco tímido assim, porque afinal é uma coisa nova, né? E essas coisas novas às vezes dão um pequeno susto na gente, né? Tipo, deixa meio tímido, meio acanhado mesmo, mas eu sei que vai ser uma entrevista sensacional, excelente. Queria começar te agradecendo pelo convite, pelos seus elogios. Eu gostei muito que você citou essa frase do Vinícius, de que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E eu adoro essa frase, e é isso mesmo, né? Tipo, eu penso que na vida ninguém faz nada sozinho, né? A gente sempre tem uma pessoa, mesmo que seja uma só pessoa do nosso lado, né? A gente tem que ter, né? Então, aí as redes sociais também me beneficiaram, me deram esse prazer, esse privilégio e essa honra conhecer algumas pessoas incríveis. E você, sem sombra de dúvida, é uma delas, que a gente nós já conversamos há alguns anos, salvo engano, desde 2017, mas apenas viemos a nos conhecer pessoalmente no ano passado. E olha as conexões, né? Porque a gente conheceu pessoalmente, se viu pela primeira vez numa sessão do MIS, né? Lembra? Então, né, são essas conexões da vida e tal, tipo. E eu acredito, eu não sei quem que falava isso, que é o Chico, não sei se foi o Chico Xavier, não sei quem falava isso, mas que ninguém cruza o nosso caminho inutilmente, sem nenhum motivo. Tipo, tu tem um acaso, né? E, tipo, eu acho que foi um acaso ter te conhecido, foi um acaso essa nossa paixão compartilhada por cinema, por literatura, música, enfim. Também foi um acaso ter conhecido outras pessoas que eu. Agora, para falar com você, para falar com o pessoal que está nos assistindo, eu me considero um privilegiado, porque também tenho uma família maravilhosa e tal. Meus amigos são poucos, mas são maravilhosos. Enfim, você, sem dúvida alguma, é um deles. Eu tenho esse privilégio, né, vou falar do destino, né, o destino ter colocado pessoas maravilhosas, assim, pessoas realmente muito boas na minha vida. Isso é uma coisa para mim maravilhosa, de verdade, é um tesouro. Agora falando um pouco sobre a minha pessoa, eu tenho 21 anos, eu nasci em São Paulo, na capital, mas vim para cá, para a cidade de Campinas, com menos de um ano de idade. Eu sou esse cara extrovertido, assim, eu sou um cara divertido, tal, eu me considero assim, sem querer, sem, mas eu me considero um cara simpático, assim, eu tento ser amigo, assim, eu tento ser um cara atencioso com as pessoas, assim.
E esse amor, essa paixão pelo cinema que você citou, eu agradeço novamente, agradeço muito todos os seus elogios, constantes elogios, né? Sempre que a gente troca uma ideia e tal. Mas esse amor pelo cinema é uma coisa que começou em mim desde pequeno, com os filmes mais infantis, animações e tal. Aí desde que eu tinha. Deixa eu me pensar. Desde que eu tinha uns 11, 12 anos, eu comecei a me interessar mais pelos filmes clássicos, filmes fora da caixa, fora da esfera do cinema estadunidense, hollywoodiano, enfim. Filmes brasileiros também. Eu gosto muito, por exemplo, do Mazzaropi. E é até uma coisa interessante, né? Porque eu acho que com, com 10, 11, 12 anos, tipo, galera da minha escola assistia apenas os filmes de super-herói, ou filmes de monstros, ou animações, ou aquelas comedinhas românticas meio água com açúcar, deixando claro que não tem nada contra isso, tá? E eu assistia filme do Mazzaropi, assistia filme do Grande Otelo, assistia, enfim, esses filmes do Golias também, essa paixão pelo cinema brasileiro também, eu também gosto muito. Eu sou um apreciador do nosso cinema, da nossa cultura e do nosso cinema especialmente, que é uma coisa que, na minha opinião, deveria ser mais valorizado. Nosso cinema, que temos realmente várias obras estupendas, como, por exemplo, também o Alma Corsária, que você esteve presente na sessão que foi feita no Miss Campinas, que no último domingo foi uma sessão incrível, enfim, foi excelente realmente. E, enfim, acho que infelizmente nós no Brasil não temos o péssimo hábito de não valorizar os nossos artistas e a nossa cultura e, consequentemente, os nossos filmes da maneira como deveriam ser valorizados. E isso é um problema terrível, assim, e infelizmente é uma questão que já perdura há alguns anos. Tipo, acho que o Nelson Rodrigues, já em 1951, se não me engano, ele já falava nesse negócio de síndrome de vira-lata, que o brasileiro rejeita o que é, nós rejeitamos o que é nosso e bajulamos o que é dos outros, dos estadunidenses, mas pode ser dos europeus, enfim. Mas você vê, né, o cara já falava isso na década de 50 e estamos aqui, 2024, e, enfim, isso é uma questão muito complicada. Mas falando um pouco sobre mim, tipo, você acompanha minhas redes sociais e percebe que na maioria das vezes, eu posto sempre coisas relacionadas a cinema ou artes, né, artes de modo geral, música, literatura, enfim, mas tipo, são coisas que me agregam. Tipo, eu penso que agregam a outras pessoas, eu também que frequentam as minhas redes, sei que é você também. E a gente tá vivendo essa era dos influencers, tal, dessa era dos TikToks. Também, nada contra influencer e TikToker, mas tipo, dessa questão das pessoas não terem mais conteúdo. Ou, não sei, ou às vezes tem uma coisa que é pior, né? Usar as redes sociais para compartilhar tragédia, né? Não sei, é o marido que matou a mulher, são coisas tão ruins, né, que as pessoas usam as redes sociais para postar essas tragédias, enfim, do que para postar alguma coisa que seja. Ô, Luiz, deixa eu só falar uma coisa. É porque, inclusive, a sétima arte, o cinema, eu acho que ele retrata também a nossa realidade. É, não que não seja importante também, né? Porque a gente não pode tirar a importância do jornalismo, né? De propagar. Mas eu estou entendendo o que você está falando é que, assim, além da própria realidade, que já é muito dura, né? A sétima arte, ela vem como uma forma de questionar essa realidade. E o que você promove no MIS é isso, né? Você traz espaços e meios de questionar isso, mas de uma maneira mais atuante, mais assim, no dia a dia das pessoas, assim, como que o cinema, eu queria te perguntar, como que o cinema atua na sua vida, na forma de avaliar, de refletir sobre essas coisas que acontecem no mundo, tanto boas como ruins? É, eu peço perdão que esse calor me deu uma tosse, assim, terrível. Tranquilo. Então, é uma coisa interessante, né? E a gente pode até analisar os filmes que eu exibi junto com a Cláudia no MIS também, né? Por exemplo, o Casablanca, que foi a sessão que você esteve presente, que é um filme que tem mais de 80 anos, né? Filme de 1942.
tem 82 anos o filme, mas é um filme que permanece atual, né? Por trazer discussões assim acerca da sociedade, assim, discussões políticas e tal. E o que eu acho que acho que respondendo sua pergunta de uma maneira adequada, eu acho que o cinema influencia enquanto arte, né? Porque a arte me influencia bastante das minhas visões e o cinema, como sendo a maneira de arte, a forma de arte que mais me fascina, não tô querendo desmerecer nenhuma outra forma, tipo música, é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu escuto música o dia inteiro, nem deveria fazer isso, mas enfim. Tipo, mas o cinema sendo a arte que eu mais consumo e sendo a arte que de uma certa maneira me fascina mais, me toca mais, eu acho que me influencia nisso. Sim, e por exemplo, agora eu gostei que você citou coisas boas e ruins. Um dos artistas do cinema que eu sei que você também o admira muito e que eu também admiro é o Chaplin, né? Eu sei, nós já conversamos sobre isso, né? Aí, Sim. ano passado eu creio que eu revi, sim, o Luzes da Cidade, né? E, tipo, é um filme tão simples, né? Um filme de comédia, uma comédia romântica, né? Mas que também, além de trazer tantas críticas sociais, que né, a gente sabe que o Chaplin gostava de imbuir neles, mas, tipo, eu sei que você assistiu, então eu não vou dar spoiler, mas a última cena que o Carlitos está com a jardineira e ele pergunta: você consegue ver perdão, a florista, não jardim, a florista, que era cega. Ele pergunta: você consegue ver? Aí ela, tipo, ela com aqueles olhinhos assim brilhantes, assim, radiante, é uma coisa linda realmente. Fala: sim, eu posso ver. E tipo, isso eu acho isso uma coisa tão linda, sabe? É lindo e é forte, sabe? Porque eu me emociono, tipo, e para complementar isso que você falou, uma coisa que também me toca bastante, que me emociona bastante, é que, por exemplo, quando eu vejo esses grandes atores, esses gigantes atuando no cinema, por exemplo, o Paulo Altran, quando eu vejo, não sei, Terra em Transe, que o elenco inteiro tá estupendo, mas o Paulo Altran, eu vejo o Paulo Altran fazendo o Porfírio Dias, o ditador, né, o reacionário e tal, tipo, um ator com aquele domínio de cena, sabe? E um filme assim como Terra em Transe, que é um filme brasileiro e também, mas é um filme tão contundente, tão atual, tão até certo ponto rasgante, né? Porque toca naquelas feridas abertas, né? Que é um filme que fala do Brasil dos anos 60, Brasil do golpe, Brasil que era um Brasil que estava mergulhado na violência, no caos e tal, mas o que a gente está vendo hoje, né? Com esses extremismos e tudo mais, né? E agora, aliás, eu vou usar o Terra em Trans para responder toda a sua pergunta inteira, né? Refletir. Porque eu falei do Paulo Altrana, que era um ator, assim, da máxima grandeza, assim, tipo, é um ator excepcional. Quando eu vejo ele atuando no filme, até me emociona um pouco. Porque toca no meu subconsciente, tipo, cara, que ator maravilhoso, assim, que ator estupendo, realmente. E eu vejo aquelas situações que são retratadas no filme do Brasil da miséria, dos políticos que querem tomar o poder, da imprensa também e tal. Enfim, é uma coisa. Eu espero ter respondido sua pergunta, mas enfim, é isso. Sim, esses filmes trazem essas reflexões, né? E você, a partir desse momento que você tem essa reflexão para si, acho que não foi o suficiente, você quis trazer para outras pessoas também, você quis compartilhar, né? Então eu aproveito para te perguntar como que surgiu a ideia de você fazer a curadoria dos filmes no MIS e como que é para você essa experiência de estar lá, passando os filmes que você já viu na sua casa, que você já teve tempo de analisar às vezes até mais de uma vez, provavelmente você já tenha visto. Então, como que é que você teve essa ideia? Incrível. Então, acho que todo amante do cinema como eu sou sempre tem esse anseio de um dia passar para exibir filmes, né? Eu vou só tomar uma água rapidinho aqui. Sim, claro, fica à vontade. Eu vou só aproveitar aqui para falar rapidamente aqui para vocês seguirem a gente, a Atmosfera. Estamos no Instagram também e estamos no YouTube. Todas as entrevistas que são postadas aqui no Facebook, depois elas são postadas também no YouTube logo em seguida, tá? Então está disponível nas duas redes. Assim que tiver já disponível também no YouTube, eu aviso. Inclusive o entrevistado, passo para todo mundo. Então siga a gente nas redes, tá? Depois eu vou passar aqui nos comentários todas as redes complementares.
Tudo certo? Isso. Sigam. Vamos espalhar conteúdo bom pelas redes sociais. É isso, né? E então, você pergunta da curadoria. Como eu disse, um sonho de qualquer pessoa que enxergue no cinema uma paixão é exibir os filmes preferidos, os filmes que acha relevante, tem como relevantes e tal. Mas e era um sonho meu também, mas a curadoria, a forma como o meu sonho se materializou e se realizou, eu devo a Cláudia Bortolato, que você também conhece, né? Que não sei se você já teve a oportunidade de falar com ela e tal, mas aliás, eu não sei se a Cláudia está nos assistindo aqui, mas enfim, um beijo para Cláudia Bortolato, mulher maravilhosa, mulher que também tem um profundo conhecimento, enfim, e foi ela que me convidou, né? Porque eu sempre ia no MIS, mas ia como espectador, até participava dos debates e tal, mas acho que a Cláudia ela percebeu em mim um conhecimento muito grande e tal, porque eu, sem querer me gabar, mas é que realmente, como você disse, eu tenho muito conhecimento, tipo, às vezes eu tô vendo um filme, vejo uma série e tal, aí eu, sei lá, vejo o Instagram de uma atriz, aí eu sigo ela no Instagram, sigo o diretor no Instagram e tal, aí eu pesquiso o que eles mais fizeram e tal, eu pesquiso o roteirista, que é outra coisa, aquele outro filme que ele escreveu e tal. Então, aí a Cláudia que percebeu esse conhecimento tão grande de mim, foi ela que me convidou, né? Uhum. E esse objetivo de retomar esse mote para retomar grandes momentos do cinema foi uma ideia conjunta comigo e com ela. Foi tipo, eu acho que não, sim, eu me lembro. Eu citei um filme A Um Passo da Eternidade, que você já me disse que se emociona com esse filme, que tem a cena do beijo na praia. O Burt Lancaster e a Deborah Carr lindos, maravilhosos, enfim, aquele beijo na praia. E aí acho que a Cláudia falou, meu pai gostava muito desse filme, enfim. E é um filme que também é muito relevante, né? Traz discussões muito relevantes, enfim, tanto para as relações humanas também. Isso é uma coisa muito interessante, né? E é um filme maravilhoso também, emocionante, enfim. Mas foi isso. Novamente, reitero, a materialização do meu sonho eu devo a duas pessoas que são a Cláudia, o professor Orestes Toledo, aliás, beijo para ele também, que sem ele o Cineclube no MIS não existiria, e também o espaço do MIS, que é um espaço que nós dois sabemos, você sabe também, Pedro, que necessita de uma reforma, de uma revitalização. A gente espera que tenha um governo um governo municipal com esse interesse, mas é uma coisa complicada, né? Porque a cultura em Campinas, que nós dois você também viveu a grande parte da sua vida aqui, a gente sabe o quão complicada a questão é da cultura em nossa cidade, né? Mas enfim, respondendo sua pergunta, foi isso. Sim, e justamente por isso, porque o acesso ao cinema na cidade de Campinas, os cinemas, hoje eles estão aonde, né? Todos eles estão nos shoppings. Para você ir até o shopping envolve todo o gasto, envolve uma série de, envolve também, inclusive, a própria escolha dos filmes, que são filmes, né? É, como disse você, nada contra. Mas, por exemplo, na época do filme Barbie, a gente via uma explosão, assim, 70, 60% dos filmes passando um só dos cinemas passando um só filme. Então, de fato, a gente não, assim, a gente depende de uma escolha baseada no mercado. Então, dificilmente a gente vê Exatamente. no cinema os tipos de filme que você mesmo escolhe, né? Então, como que você escolhe? Como que é para você olhar o filme e falar, sentir esse filme vai ser interessante se passar no mês? Então, eu vou responder sua pergunta usando como exemplo o filme mais recente que passei no MIS, que foi o Alma Corsário que você assistiu. Aliás, uma pergunta na resposta. Você gostou do filme? Sim, gostei muito do filme e gostei da experiência de poder falar com alguém que esteve relacionado à produção do próprio filme. Isso é uma coisa inédita, sabe? Então eu queria aproveitar já fazer uma contra-pergunta. Como que foi para você? Como que você conseguiu contato com o pessoal da própria produção do filme? Como que você fez isso? O Eduardo Aguilar, que aliás é um cara muito top, um cara sensacional, gentil, tipo, parceiro, realmente. Aliás, vou mandar um beijo para ele também. Um beijo pro Du Aguilar. Então, no Face, nós temos um grupo
pessoas, enfim, que compartilham a paixão pelo cinema, né? Aí fui, aí eu adicionei o Du no Facebook, descobri que ele havia trabalhado com o Carlos Reichenbach, descobri por ali mesmo, e É o e a gente diretor do foi filme, né? conversando, a gente foi trocando conhecimento e tal, tipo, ele também, como você reparou que eu tenho muito conhecimento na área, também, tipo, cara, eu não sei se quanto a você, mas comigo, quando eu encontro alguém que as minhas preferências culturais se afinam, eu fico amigo na hora, tipo, isso é interessante. E a gente foi essa afinidade. O Eduardo ele já tinha vindo em uma outra sessão da minha curadoria, que foi na sessão do filme Pacto de Sangue, do Billy Wilder, que foi na época que nós estávamos ainda nos filmes estadunidenses, que é um filme noir também interessante para ser visto. Só um segundo. Mas enfim, foi um momento muito bacana, enfim, ele gostou muito, eu gostei muito de tê-lo conhecido, e eu sabendo que ele havia trabalhado, que ele é um cineasta também, tem alguns curtas-metragens que ele dirigiu, e ele havia trabalhado nesse filme que eu havia visto o Alma Corsária apenas uma vez, alguns anos atrás, gostei muito, achei um filme, como você é um filme, e tem muitas camadas, né, tem muitas coisas para se analisar, tipo, é um filme, é uma comédia, é um filme sobre amizade, é um filme político, é um filme que fala da ditadura, enfim, eu gosto de filmes que tenham camadas para se analisar, tipo, é isso. Mas enfim, eu descobri que ele havia trabalhado neste filme. Eu propus para ele vir de São Paulo até Campinas para participarmos do debate. Ele na mesma hora topou. Aliás, ficou muito honrado em ter participado. Enfim, foi essa sessão maravilhosa. Aliás, essa sessão teve uma coisa muito bacana que eu percebi que teve um público maior do que o público costumeiro, né? Sempre no MIS sempre tem essas pessoas que vão ter um MIS como um lugar cativo, né? Sempre tem essas pessoas que vão frequentemente e tal, mas na sessão teve mais gente também. Achei o debate que acho que o debate também foi de uma riqueza assim absurda, né? Tipo, tá com uma pessoa que deu a ideia pro filme, né, que tipo falou que esse filme tem que ser feito, né, que deu o estopim pro filme. De repente, se não fosse por ele, o filme não existiria, né? Isso que é legal analisar, né? Porque, mas enfim, é isso. E se não fosse ele, o filme não existiria. Se não fosse o público, também não, né? E É, se não fosse também exatamente. iniciativas como a sua, né? Que são louváveis nesse sentido, né? Então, eu acho muito importante se pensar nisso, porque afinal de contas você de uma juventude, você é de uma nova geração desse país, né? E quando a gente pensa assim no futuro do Brasil, no futuro da nossa cultura, as coisas são incertas. A gente tem sempre aquele receio, né? De que a gente sabe que a cadela do fascismo está sempre no cio. Então, a gente sabe, sempre existe, né? E aí eu pergunto para você, com as dificuldades que existem no MIS, dificuldades estruturais, dificuldades de governantes que não sabem valorizar aquele espaço como deveria, que não investem na cultura, com todas as dificuldades, o que te anima a continuar fazendo a curadoria? Então, cara, Pedro, as dificuldades, eu acho que você também sabe que são absurdas, porque no momento na cidade temos um governo municipal que desprivilegia totalmente a cultura e o que é pior, né? Tipo, dificulta o acesso aos equipamentos, né, culturais. Por exemplo, recentemente nós tivemos um lamentável episódio, foi que as sessões das curadorias do MIS ficaram praticamente 2 meses sem poder ser divulgadas no, no Instagram do MIS. Isso por conta da propaganda eleitoral. Aí eu e os curadores a gente ficou se debatendo, né? Porque a quem interessa, né? Porque são as nossas curadorias, a gente não tá fazendo propaganda de político nenhum, de candidato algum, né? Tipo, a gente quer manter o espaço vivo. Aliás, é importante salientar uma coisa: o que mantém o MIS vivo, e o professor Orestes também fala isso. Aliás, eu acho que nós até comentamos no domingo, se não estou enganado, são as curadorias, porque não sei, não tenho ideia de quantas vezes já tentaram derrubar o espaço,
mas o esforço dos cineclubistas, das pessoas que amam o cinema, que amam também o espaço, né? Porque é um espaço que é patrimônio do povo campineiro. Então, esse esforço, isso nos incentiva a lutar, a perseverar para manter o espaço vivo. Enfim, nós dois esperamos que a gestão municipal agora, com as eleições que estão a menos de um mês, aliás, nem me fale, nossa. Às vezes a gente pensa em eleição em Campinas, eleição em São Paulo. Nossa, Pablo Marçal, meu pai do céu, da Atena, que vai votar nesses caras? Desculpa, assim, mas. Enfim, mas a gente espera que o executivo municipal da nossa cidade de Campinas seja alternado e que a nova prefeitura, isso é uma coisa que eu espero de verdade, a nova prefeitura privilegie os equipamentos culturais. E para finalizar, respondendo sua pergunta, Pedro, o que me motiva, e não só a mim, mas a todos os meus colegas do Cineclube, a continuar perseverando, a continuar persistindo na luta pelo espaço e na luta pelos cineclubes, justamente também é a paixão pelo cinema e essa vontade de manter esse espírito cineclubista, esse espírito de unir pessoas vivo, né? E porque, por exemplo, às vezes, perdão, nós vivemos em um mundo muito desunido, entende? Guerra, fome, miséria, tudo isso caminha para a desunião, né? E o cinema, os cineclubes, são uma ferramenta para conseguir manter unido as pessoas unidas, as pessoas que têm uma paixão em comum, que é a paixão pela sétima arte, enfim, para manter essas pessoas unidas. Isso que talvez é uma coisa que talvez para mim é uma coisa até meio linda de falar, né? Que a minha paixão pelo cinema me move a deixar o cineclube vivo. Encerrando a resposta é isso. Sim, e vice-versa. O Cineclube só está vivo graças à paixão das pessoas pelo cinema, graças, inclusive, tanto as pessoas que se propõem a fazê-lo, né, que se propõe a produzi-lo, né, inclusive num país que, como a gente sabe, esse descaso com a cultura, infelizmente, não acontece só a nível municipal, né? Então, mas as mudanças vão acontecendo quando também a gente se propõe a ocupar esses espaços que estão disponíveis. Sim, E um deles, por exatamente. exemplo, é o MIS que você foi, encontrou esse espaço, se propôs a ir lá, quer dizer, porque você doa, por exemplo, estar aqui nessa entrevista, eu sempre falo, né, as pessoas estão doando aquilo que é de mais importante nas suas vidas, que é o tempo. Então você está assim, não sei se um espírito coletivo, compartilhando um espaço que é gratuito, é bom deixar isso bem claro. As pessoas Sim, podem ir assistir os filmes gratuitamente sim. e sendo um dos poucos ou talvez um dos últimos cinemas de rua da cidade de Campinas, que na verdade não existem mais. É, Então, é sim. uma coisa que existia até pouco tempo atrás, né? Eles foram mudando de função, então a gente não tem mais. Então, eu queria perguntar para você, quando o filme acaba, quando o debate acaba, quando as pessoas vão embora, qual que é a sensação que você tem, né? Quando a porta se fecha, você lembra de todo o esforço que você teve para fazer Uhum. aquilo acontecer? Como que é que você se sente? Ah, Pedro, é uma sensação de sonho, além de ser sonho realizado, né? Porque estou realizando um dos meus sonhos, como eu lhe disse, um sonho desde alguns anos de exibição de filmes. E, enfim, é uma sensação de sonho e também uma sensação de dever cumprido. Eu acho que essas duas palavras podem se tornar um pouco clichês, mas tipo, é um dever que eu tô tendo para a população cinéfila da cidade de Campinas, para a população também que gosta, que não tem acesso para ir ao cinema do shopping ou que não quer ver os filmes que estão passando no shopping, pode ser isso também. Enfim, e também para a história de Campinas, né? Tipo, porque acho que daqui a uns 40, 50 anos isso vai continuar, né? Tipo, o meu nome vai continuar entre as pessoas que fizeram o cineclube, fizeram manter viva a paixão, o interesse aceso da população de Campinas pela cultura, enfim. E, enfim, é isso. É isso.
Se você fosse falar, assim, pensar nessa situação política que você descreveu, que causa revolta na gente, né? Ver esses candidatos que não fazem o menor sentido, e a gente está em plena época eleitoral, né? No meio do olho do furacão desse momento, assim, que um filme que, ou mais de um, se você quiser, que retrata o Brasil dessa época eleitoral que a gente está vivendo, qual que você indicaria pra gente? Ah, é. Então, a gente citou o Terra em Transe, né? O Terra em Transe é um filme da época do golpe militar. Aliás, mas que continua muito atual. Aliás, todos os filmes do Glauber Rocha estão, né? Aliás, por uma certa maneira, o filme anterior dele, e talvez até que seja até mais famoso ou badalado, que é O Deus e o Diabo na Terra do Sol, talvez, sob uma certa ótica, talvez seja mais atual, né? Porque retrata essa miséria, essa fome, essa crise social. É importante salientar que a crise social e a crise política estão sempre parear, lado a lado, né? Aí, tipo, quando fala dos pistoleiros de aluguel no sertão, né? É interessante, né? Porque o filme é de 64 e é essa questão do jagunço, né? Porque o jagunço acho que de uma coisa é uma prática mais antiga. Eu não tenho conhecimento para saber se jagunço ainda existe no Nordeste, no Norte ou em qualquer região do país. Mas o que a gente está vendo também, por exemplo, tem a Marielle Franco, né, que sofreu esse assassinato bárbaro, um crime político, e que os milicianos que assassinaram, né, são talvez os jagunços de hoje. E, quem mandou assassiná-lo talvez sejam os coronéis de hoje, né? O Glauber, no filme, tá falando dos coronéis, mas, tipo, esses coronéis não deixam de existir, eles apenas mudam de capa, mudam de figurino. Eles trocam de figurino, mas a posição continua, entende? E não sei, tem vários. Aliás, na semana, em julho, dois meses antes do Alma Corsária, a gente passou no MIS, eu e Cláudia, passamos um filme do Nelson Pereira dos Santos, um dos primeiros filmes do cinema novo, né? Dessa estética, né? De mostrar o Brasil sobre uma ótica do povo brasileiro, né? Das camadas mais populares. Um filme chamado Rio Zona Norte. Não sei se você o conhece, mas é um filme protagonizado pelo Grande Otelo. O Grande Otelo está num papel dramático. Ele interpreta um sambista muito humilde, assim, um sambista morador de comunidade, de periferia, comunidades bem periféricas, assim, e que deseja ascender no mundo da música, ter a sua ascensão no universo musical, mas, enfim, tem mil e uma tragédias, mil e um reveses, né? Revés é a palavra, tipo. E também é um filme, não só na situação política, né? Tipo, mas a gente é, acho que o Tim Maia tem uma música do Tim Maia que fala isso, né? Na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto o outro ri, né? E pior que é bem assim mesmo. Agora, para finalizar a sua sugestão, a sua pergunta, perdão, os filmes do Mazzaropi, ainda que eles, na época que foram feitos, anos 50 até fim dos 70, né? 1980, que é ainda é fim da década de 70, ainda que fossem muito malhados pela crítica especializada, enfim, pelos que se dizem intelectuais, né? Isso eu acho uma completa bobeira, assim, desprezar o cara só porque ele retrata uma pessoa simples, uma pessoa humilde, do campo, enfim, um matuto, o Jeca, né? Mas tem alguns filmes do Mazzaropi que eles também retratam muito bem a sociedade brasileira da, daquela época que repercute hoje, né? Que nós não mudamos, não evoluímos. Por mais que seja duro afirmar isso outra coisa, isso que eu acho que o Mazzaropi é o nosso Chaplin, né? Porque ele tanto quanto o Chaplin usava do humor para fazer a crítica social. Isso que é interessante, né? Sim, Respondendo a a sua Denise pergunta, Fraga, perfeito. A Denise Fraga, ela disse isso uma vez, que ela usa de humor para poder fazer crítica, porque a pessoa, a partir do momento que ela ri, a risada é eu entendi a mensagem. E sim, mais do que isso, né? Eu não concordo, porque se a coisa torna-se risível, né, por si, é porque de alguma maneira ou de outra não faz sentido. E de fato a gente tem muitas coisas que são inexplicáveis e risíveis e sim. tristes também ao mesmo tempo, né? E eu queria te perguntar sobre essa característica de unir, por exemplo, drama, comédia, essa característica que alguns filmes têm, de como você falou, de além de uma só camada, que vão em várias camadas, né? Eu queria que você explorasse um pouco isso sobre
qual que você a importância que você vê dos filmes que tem essas camadas e para a gente, como espectadores, começar a observar isso com outros olhos, mudar o óculos que a gente vê os filmes de vez em Sim. quando e ver, né, com outros olhos. O que você diria sobre isso para nós, meros mortais, pessoas que, né, não necessariamente pesquisamos tanto quanto você, que tem todo um conhecimento, mas o que você sugere para a gente observar o filme de repente com outros olhos? Sim. É uma coisa interessante, né? E, aliás, ótima e muito necessária a sua pergunta. Até vou te agradecer bastante. Muito boa a sua pergunta, de verdade. Mas é essa coisa, é isso que você falou, de mudar os óculos, né? Por exemplo, tem um filme do Mazzaropi, um dos primeiros filmes dele, chamado Zé do Periquito, que o Mazzaropi interpreta um cara que se sustenta com um realejo, né? Aqueles realejos que o cara gira a corda, gira a rodinha e sai e tem uma portinha com um periquito, um passarinho, e o passarinho tira uma carta, né? Esse filme eu acho muito interessante, que aliás até talvez esteja pensando em exibir esse filme ou algum outro filme do Mazzaropi no MIS, mas tem uma mulher que ajuda o personagem do Mazzaropi e é uma mulher que sabe todos os podres do pessoal da cidade, tipo, é o marido que trai a mulher, namorado que trai a namorada, é o músico que não. É o maestro que não paga os músicos da banda, enfim, é o padre, todo mundo a população é muito suja. E a nossa sociedade é assim mesmo, né? Talvez esse filme seja um microssomo da nossa sociedade, né? Não sei. E acho interessante, né, que as cartas que o Periquito dá para a população estão revelando os podres deles, né? Olha, seu namorado ou sua namorada tá com outro, tá com outra, enfim. O maestro não tá pagando você como deveria, tá te cortando teu salário, enfim. Isso que eu acho uma coisa interessante, né? E se a gente, como você disse novamente, tira esses óculos, né? Passa a enxergar com outros olhos, com outra maneira. E aí você fala, porra, desculpa a palavra, mas o Mazzaropi tá denunciando a hipocrisia da sociedade, tipo, nessa cidade todo mundo, ninguém se ama, né? Todo mundo fala que se ama, né? Tipo, redes sociais com essas mensagenzinhas, tipo, mensagens edificantes, assim, prontas, todo mundo ama todo mundo. Todo mundo. Ah, eu vou te dar, vou te estender a mão num momento de dificuldade, coisa e tal, né? E na vida real não é assim, tipo, a pessoa se odeia, a pessoa fala mal pelas costas, trai, enfim, tem todas essas injustiças, né? E eu acho interessante, né, que um filme que aparentemente, por perdão, mas por alguns críticos e por algumas camadas, assim, pode ser considerado um filme banal, um filme bobo, a gente vê que nesse período que ele está denunciando a hipocrisia da sociedade, ele é um filme extremamente inteligente. E, aliás, ele é bem mais inteligente do que... Enfim, peço desculpa para quem gosta. Eu nunca fui um fã, assim, um fã ardiloso desses filmes de heróis. Quando eu era moleque, bem pequeno, bem criancinha mesmo, eu assistia um ou outro, tal, tem um que eu acho mais legal, enfim, mas para mim esses filmes, hoje, como eu sendo um cara de 21 anos, tô cada vez mais descobrindo o mundo ao meu redor, descobrindo a sociedade. Hoje esses filmes não me dizem nada. Por exemplo, eu não pagaria para assistir Deadpool e Wolverine. Eu sei que milhares de jovens da minha idade pagariam, mas, por exemplo, esse tipo de filme não me interessa, entende? Porque, para mim, eu prefiro assistir um filme do Mazzaropi, o Zé do Periquito, um filme, um filme de 1960, um filme que minha mãe não era nem nascida, que minha avó tinha 20 anos, que é um filme que me diz mais e me agrega mais do que esses filmes que estão, esses blockbusters, assim, hollywoodianos, que dominam o nosso mercado, né? Então, mas para finalizar a sua resposta, é essa questão, né? E novamente citando o Chaplin, né? A gente tem o Grande Ditador, né? Que porra, é um filme extraordinário, é um filme é um filme extremamente político, né? Porque ele tá descendo a mão no fascismo, né? Hitler, Mussolini, aquela cena que o Hinkel, né, que é o ditador, que ele joga macarronada no outro cara que metaforicamente representa o Mussolini, eu acho, além de engraçadíssimo, é excelente, né? E tipo, também, né? Agora, por exemplo, outro filme do Chaplin, esse que é um filme bem mais dramático, que é o Luz da Ribalta, que a gente espera do Chaplin, do Carlitos, né? Aquela imagem de alegria e tal, e a gente tá
ver um filme que o Luz da Ribalta retrata, tipo, a decadência, né, dos artistas, né? Tipo, como as pessoas deprimidas e tal. E uma coisa que eu acho muito bonita no Luz da Ribalta, creio que você também já o assistiu, né? Sim, várias vezes. Sim, o Luz da Ribalta é porque ele retrata uma coisa que é o recomeço, né? Acho que porque na vida tem muito isso, né? Fins e recomeços. Fins e recomeços. Ah, Juliana Rocha, ela é minha amiga lá do Recife. Que legal que ela Olha, comentou. ela está aqui comentando, olha, a cena com o Mapa Mundi é genial, Sim. né? Uhum. Realmente, né? Como Hitler, Sim. realmente, aqui que ela está Uhum. falando. Como Hitler, realmente, de fato, Sim. né? É uma cena, é um filme que, inclusive, também retrata bem essa nossa relação com o capitalismo, né? Com a maneira como a gente encara. é, o- Infelizmente, nós nos permitimos manipular, né? Por um cinema que é Uhum. feito para ser manipulativo, né? Sim. Então, tem alguns, os filmes, eles. E tem uma certa magia envolvida nisso, Sim. em você conseguir tirar da fotografia, da luz e sombra, da Sim. fotografia, toda uma emoção para passar adiante, Sim. né? Isso é Então, verdade. olha, tá mandando aqui, ó, participações aqui especiais. Aqui. Opa. Juliana Oi? Rocha mandando um oi pra gente, Oi, querida. Juliana. Juliana, beijo. Minha amiga, aliás, outra amiga que eu conquistei graças às redes sociais. Minha amiga lá do Recife. Um beijo pra você e beijo pro pessoal do Recife e do Nordeste. Eu sou filho de nordestinos, então tenho um afeto e um carinho transbordante pelo povo do Nordeste. Sou filho e neto de nordestinos. Aqui, olha. Domínio do nazifascismo. Exatamente. Exatamente. É sobre isso. Exatamente. E é importante, né, justamente a gente ter a possibilidade de contar com o cinema como um meio de abrir uma janela para o mundo, né? Aqui, olha, tem uma participação aqui especial. Essa daí é minha mãe. É minha mãe. Minha mãe tá na sala, eu tô no quarto, tá ali. Meus pais estão na sala. Beijo, mãe. Te amo. Legal. Legal. Uma participação especialíssima. Seja bem-vinda. É exatamente, especialíssima. Essa é minha mãe. Sim, e sobre isso eu tenho a dizer parabéns, porque afinal de contas, sabe, tem tudo a ver com isso, com a criação, de saber que existem pessoas entre 20 e 21 anos, né, uma nova geração, eu já estou com 46, né? Então, essas pessoas que já estão na nova geração, que provam que existe esperança, né? Pessoas que estão ligadas no cinema, que não estão ligadas nesses estereótipos que são vendidos, né, nos filmes de super-heróis, como você falou. Então, essa crítica que você faz cria esperança na gente, de que, de fato, apesar de a gente estar vivendo numa época de globalização muito fácil, acelerada, que existem pessoas que utilizam de uma forma positiva por exemplo, a internet. Você consegue ter acesso a filmes hoje que há um tempo atrás seria muito difícil. Mesmo que tenha um lado meio assim, meio afetivo, se é a saudade do tempo da locadora, mas ao É. mesmo tempo também era difícil conseguir filmes. Filmes do Glauber Rocha, por exemplo, Uhum. era muito complicado você achar uma locadora que Sim, tivesse todos os filmes deles disponíveis, né? sim. Então, falando aqui, ó, Juliana Rocha, ela falou a palavra resistência. Então, eu queria perguntar para Exatamente. você, como é possível a gente utilizar as redes sociais para atrair mais público para os cineclubes, para mostrar para as pessoas que isso é uma forma de resistência e sobre o cinema de guerrilha. Como que você acha que o cinema de guerrilha, que é esse cinema produzido, né, alternativo, com poucos recursos, filmado com celular, sabe, como que esse cinema pode penetrar nos cineclubes e vir para a gente? Queria perguntar isso para você. Sim. Pedro, por gentileza, você só me permite finalizar minha resposta da pergunta anterior, que eu estava falando da Luz da Ribalta e tal? Não, é Claro, que o lógico. Luz da Ribalta, ele toca num tema que, para mim, na fase dessa vida que eu tô, e tipo, que é o tema do recomeço, né? Porque a minha visão de vida é que a vida é uma sucessão de recomeços, né? Tem um fim e tem um recomeço. Fim e recomeço. E isso é. E o próximo filme que eu e Cláudia vamos exibir no MIS, que é outro filme que eu sei que você também adora, chamado São Paulo Sociedade Anônima, com o Valmor, a Eva Vilma. E também é um filme que retrata como
o capitalismo em sua forma mais selvagem esmaga o homem. Mas só para finalizar minha resposta, é um filme que também fala de recomeço, né? Acho muito interessante quando um filme fala disso, né? Da possibilidade. É, é isso. Mas respondendo sua próxima pergunta, você me perguntou como as redes sociais podem ajudar a, as pessoas entenderem que o cineclubismo é importante. Então, realmente, eu acredito que mesmo com todas as adversidades, enfim, as pessoas que usam as redes para disseminar ódio, disseminar mentiras, extravasar todo o ódio, toda a raiva que elas sentem, enfim, eu acho que é muito importante a gente usar as redes sociais para uma coisa positiva, né? O cineclubismo. E que, infelizmente, é uma coisa que, apesar de tão importante assim, é tão raro, né? Num país como o Brasil, né? Que tem uma comunidade cinéfila gigantesca, assim, enorme. E isso é muito importante, né? Uh, enfim, e a sua outra pergunta sobre o cinema de guerrilha, né? Assim, os filmes do Glauber Rocha, né? Você vê que o professor Orestes me falou uma coisa no MISC, uma coisa que eu fiquei muito chateado, né? Que o Glauber Rocha ele é mais valorizado na França pelo público cinéfilo francês do que aqui no Brasil. Porque em Paris tem um evento conhecido como Semana Glauber Rocha. E se não estou enganado, é um evento anual, né? E você vê, né? O cara no Brasil, um cara brasileiro, baiano, de Vitória da Conquista e tal, viveu apenas 42 anos, deixou uma obra assim tão magnífica, e aqui ele não é valorizado, e os franceses valorizam muito mais. No exterior, ele é tido como um dos grandes gênios do cinema, né? Enfim, mas sobre essa questão do cinema de guerrilha penetrar assim nas pessoas é uma pergunta que é até um pouco complexa, né? Porque nunca. Deixa eu ver o que a Juliana comentou. Aqui em Recife conseguimos reabrir o Cine São Luís no centro de Recife. Ótimo, Juliana. Mais um ponto para o Recife, cidade maravilhosa. Mas enfim, né, Pedro, como eu ia dizendo, essas dificuldades são imensas, né? A gente percebe que ao invés de estar melhorando, está regredindo, mas eu acho que eu tenho alguns amigos, enfim, conheço algumas pessoas da minha idade que estudam cinema, tal, que admiram Glauber, admiram Cacá Diegues, né, por exemplo, que o Bebê Brasil, que é um filme que eu sei que você reviu esses dias, né? Bebê Brasil é um filme, tipo, um filme tão lindo, né? Porque fala do Brasil na forma mais pura dele, no que tem de mais bonito dentro dele, né? Tipo, é um filme que às vezes, se eu vejo um filme como o Bebê Brasil, por exemplo, às vezes eu penso por alguns instantes, poxa vida, que bom que eu sou brasileiro, né? Que eu posso viver nesse país, né? Enfim, mas os filmes do Glauber, do Kaká, Rogério Sganzerla também, que eu não sei se você conhece, Bandidos Vermelha, até mesmo o Babenco, né, que fez o Pichote, que não é um sistema de guerrilha, enfim, mas eu acho que com esforço e também com coletividade, nós conseguimos trazer esses filmes para as novas gerações como eu, que eu me incluo. Enfim, conseguimos deixar esses filmes vivos. Para finalizar, é isso, deixar esses filmes vivos. Caso Paulo Freire, exatamente. Também é mesmo valorizado no exterior e pouco valorizado aqui, inclusive, né? Parece piada que o Paulo Freire é vítima de haters, né? Nossa, pois Então, é. aqui, olha, aqui ela mais uma participação dela aqui, ó, Kleber Mendonça, Ah, sim, que é conterrâneo dela do Recife. uma batida na mesa aqui, aqui Bacurau. Bacurau, O que ótimo você pensa também. sobre esse filme? Assisti sim, assisti no cinema, inclusive, em 2019, antes da pandemia. Sobre esse filme, Bacurau? Perdão, não escutei direito? O que você pensa sobre o filme Bacurau? É um filme também interessante, né? Porque, aliás, ele tem uma coisa em comum com o Alma Corsário que vimos, né? Que é um filme que é uma mistura de gêneros, né? Que é um western, né? Que é um faroeste. Aliás, é uma coisa interessante, né? Se a gente vê na história do cinema, os westerns, os faroestes, é um gênero exclusivamente americano, né? Que depois os italianos vão fazer o spaghetti western, né? Que tem o Sérgio Leone e tal. Mas é um gênero americano. E no Bacurau é um faroeste que os americanos são os vilões. Isso que eu acho interessante, né?
E também eu acho que é um filme que é um filme que tem que ser visto, que também traz muitas reflexões acerca da nossa sociedade, né? Mas como eu falei, acho que uma das coisas que eu mais gosto no filme é que tem momentos que mais leves, que ele até vira, de certa maneira, um filme uma comédia, né? Um filme mais leve. Tem momentos de filme de ação, de drama, enfim, faroeste, isso. E também por ser um filme que ainda que retrata, apesar de, na minha visão, ser um filme que retrate o Brasil da era Bolsonaro, acho que tipo, apesar de que o Bolsonaro não é mais presidente, os resquícios dele ainda estão aí, né? Tipo, a gente vê o Pablo Marçal, né? Por conta disso, acho que é um filme que vai perdurar por vários tempos. E eu acho que é quase o caso do Terra em Transe, né? Que é um filme que é de 67 e que, apesar de ser um filme comparado com o Bacurau, acho que é meio comparável, né? Que é um filme bem, Terra em Transe é um filme bem mais complexo, assim, que a gente tem que ver 6, 7 vezes para tentar entender, mas enfim, Terra em Trânsito e os filmes do Glauber são filmes feitos há 50, 60 anos atrás e que estão até hoje aí, aqui. Ó, tem mais uma participação aqui, ó. Lu Dias. Boa noite, amigos. Estou adorando a entrevista. Parabéns. Eu conheci a Lu no show do Legião, do Legião Urbana com o André Frateschi, que teve ano passado aqui na Expo, lá no Shopping Dom Pedro. Então, exatamente, a Lu também é uma amiga, uma pessoa muito querida por mim, uma pessoa que eu nutro, assim, um afeto enorme. A Lu, aliás, só para deixar um comentário, ela também foi na minha curadoria. Ela foi no primeiro filme que eu exibi nessa curadoria, que não foi um filme americano, um filme estadunidense, que foi o filme Viver, dirigido pelo Akira Kurosawa. Não sei se fala Akira ou Akira, mas enfim. Que também é um filme maravilhoso, tipo, traz reflexões, assim, estonteantes, assim. E a Lu teve presente, ela adorou o filme também. Aliás, ela comentou que é um desses filmes que a gente não sai mexido, não sai a mesma pessoa. Acho que foi isso que ela falou. Não sai a mesma pessoa no filme. E que bom que a Lu tá aí. Beijo, Lu. E outro beijo pra Juliana. E sobre os filmes hollywoodianos, como a gente sabe, os filmes de Hollywood, em geral, eles passam por uma. A gente já está quase para encerrar, mas eu queria perguntar isso para você. A gente sabe que os filmes hollywoodianos eles têm uma certa tendência, uma coisa meio tipo de exaltar os Estados Unidos. De repente aparece uma bandeira do nada, né? As coisas são bem pensadas, né, para serem tendenciosas. Entretanto, um ou outro filme é uma coisa fora da curva, sabe? Que tipo venha trazer uma reflexão interessante. E eu queria perguntar para você sobre isso. Se tivesse algum filme hollywoodiano mesmo, desses que a gente sabe que são feitos para arrasar quarteirão, para chamar, Sim, mas sim. que ao mesmo tempo que seria um ponto fora da curva, interessante para se trazer uma reflexão social, qual que você traria? Olha, eu vou te citar um filme bélico, não um filme de guerra. É muito interessante, que esse é um dos filmes favoritos do meu pai e do meu tio-avô também, que é um filme dirigido pelo Clint Eastwood, chamado As Cartas de Iwo Jima, que é um filme de guerra, da Segunda Guerra, só que sobre a ótica dos japoneses. E é interessante de ver o Clint Eastwood, que é um cara de direita, mas ele não deixa de ser menos talentoso por isso, não deixa de ter talento, mas é um cara. E a gente sempre tem essa imagem dos caras de direita, artistas, como sendo mais patriotas, enfim, e o Cartas de Iwo Jima é um filme que meio que execra um militarismo estadunidense, né? É um filme que coloca os soldados, os militares japoneses em voga e também como vítimas, né? Tipo, toda guerra é um massacre, né? Toda guerra é uma carnificina. Não, exatamente, Juliana, ele é republicano. Mas o que eu acho interessante, né, é que ele conseguiu fazer um filme, e é um filme belíssimo, assim, é um filme mesmo de assistir de joelhos, né, de tão um filme muito forte, e que é um filme que retrata os estadunidenses e o militarismo estadunidense sobre uma visão crítica. Isso que eu acho interessante. E, aliás, esse filme, só para finalizar, eu deixo como indicação para. Não sei se você já assistiu As Cartas de Iwo Jima, que é um filme lindíssimo, realmente. Não, ainda Mas, não. o Clint Eastwood, né, que é um cara republicano, reaça, e no momento que ele faz um filme que critica
os militares estadunidenses durante a Segunda Guerra Mundial, ele é completamente execrado pela crítica e pelo público do país dele. Isso que é interessante, né? Sim. Então, antes da gente terminar, eu queria perguntar para você, porque eu entrevisto aqui pessoas eu tive a sorte de entrevistar artistas de todas as áreas, né? Seja do cinema, inclusive eu entrevistei o Daniel de Almeida, Sim. que é meu amigo, que está aqui fazendo parte desse filme maravilhoso com a Fernanda Torres, Fernanda Ainda estou Montenegro. aqui, né? Sim, exatamente. Em que vai sair em breve. Então, assim, é muita sorte mesmo que eu tenho de poder conversar com as pessoas das artes aqui. E tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que são ligadas à arte de alguma maneira ou de outra. Seja as pessoas que ajudam a produzir, e seja as pessoas que ajudam, que fazem essa ponte para que a arte chegue até a gente, como você faz, né? Então eu vou perguntar para você, o que é ser artista? Cara, então, eu vou, então, pode ser clichê o que eu vou falar, mas hoje eu não me enxergo vivendo sem cinema. Hoje eu não me enxergo vivendo sem música. Não me enxergo vivendo sem meus livros. Eu não me enxergo vivendo sem as artes plásticas. Então é uma coisa que cinema, especialmente cinema, mas música e literatura, especialmente esses três, estão dentro de mim. Tipo, já fazem o, já fazem parte da minha vida, da minha vida, tipo, meu pai até comentou um dia, sua vida é cinema, né? Nossa, meu pai é a pessoa que mais me escuta falar sobre cinema 24 horas por dia, aliás, beijo pro meu pai também, Kleber Navarro, Figueiredo, grande homem. Mas enfim, eu acho que, aliás, eu vi uma entrevista muito bonita da Fernanda Montenegro, que você citou a filha dela, vou citar a mãe agora, nossa querida Fernanda Montenegro, talvez a nossa maior atriz, mas que ela fala, né, que o artista, ele tá trabalhando na arte, tá trabalhando com cultura, num país onde a cultura é tão sufocada e bombardeada como o Brasil, porque ele não consegue viver sem isso. E eu acho que, de uma certa maneira, ser artista é isso, né? É não saber viver sem a cultura. Hoje, Pedro, hoje eu te perguntando, eu não sei viver sem cinema, não sei viver sem a música, não sei viver sem as artes plásticas. Não sei, eu sei que o cinema não vai acabar, né? Porque o cinema é como a cultura nunca acaba, a cultura se transforma, né? É o conceito do Lavoisier, né? Mas enfim, é isso. E ô Pedro, eu queria te pedir uma gentileza para. Eu posso falar uma última coisa? Eu sei que o nosso tempo já está se encerrando, mas posso falar uma última Não, coisa? o tempo é todo seu. Ah, Imagina que não tem limites, o tempo é todo seu, não tem, sabe? sim, Fica à vontade. sim. Outro dia, eu acho que você percebeu, né, que eu gosto muito da banda Charlie Brown Jr., né, o Chorão, né, que é uma das minhas bandas preferidas. Descobri a Amanda meio por acaso, entre aspas. Muitas pessoas da minha faixa etária curtem, o que eu acho uma coisa da hora, mas o Chorão, um cara que partiu precocemente, um cara extremamente talentoso enfim, infelizmente partiu de uma forma assim tão trágica, assim, tão brutal, como tantos outros artistas tão geniais. Mas eu vi um vídeo do Chorão em que ele dizia que tem muita coisa que eu não gosto e fico na minha, tipo, a gente já vive num mundo tão complicado, com guerra, com desigualdade, com violência. É o namorado que bate na namorada, não sei, é a mãe que bate na criança, não sei. Ou é o político que está desviando dinheiro de creche, é o político que está colocando empresa de transporte público na mão do PCC, na mão do Comando Vermelho, dessas organizações do crime organizado, né? E é tanta tragédia, tipo, essas queimadas, assim, na faixa de Gaza, na Ucrânia, e a gente já viu num mundo tão complicado, né? E eu percebo que as pessoas estão se odiando cada vez mais. Isso é uma coisa muito triste. Mas o Chorão falou que a gente precisa incorporar um bom humor e uma atitude positiva, né? E na minha vida pessoal e também pessoal na faculdade, no MIS, com os meus amigos, que você é um deles, se não tem nenhuma dúvida disso, eu tento incorporar uma atitude positiva, eu tento incorporar um bom humor. Você sabe que eu gosto muito de fazer piadinhas, às vezes piadinha bem besta, enfim. Mas sabe, tipo, desejar bom dia pra pessoa, falar, Pedro, oi, eu sei que faz tempo que a gente não se vê, eu sei que a gente não fala muito, não se fala há alguns tempos, mas, cara, eu gosto muito de você, tipo, eu te considero demais, você é um amigo, você é um cara super legal, você é um cara inteligente, enfim,
Eu ouvi a entrevista que você fez semana passada, eu curti muito, e é isso, sabe? A gente incorporar um bom humor e conseguir incorporar uma atitude positiva nesse mundo, que, como diz a música da Legião Urbana, aliás, Legião Urbana, esse é pra Luciana que tá nos assistindo, que é a maior fã do Legião que eu conheço. O mundo anda tão complicado, né? Então vamos deixar uma reflexão. Vamos desejar bom dia para as pessoas. Vamos, enfim, vamos, não sei, liga para um amigo. Meu melhor amigo ele chama Marco. Aliás, beijo pro Marco também. Mas enfim, oi Marco, cara, eu sei que você tá aí com a tua namorada, eu sei que a gente tá sem se ver algumas semanas, mas cara, eu gosto muito de você, você é um cara muito foda. Enfim, eu quero você perto de mim. Isso é isso, sabe? Incorporar esse bom humor e essa atitude positiva, como disse o Chorão nesse depoimento, que acho que foi para a TV Cultura, não me lembro. Mas é isso, eu acho que o mundo anda tão complicado, como diz a música do Legião Urbana, e enfim, vamos falar de amizade, vamos falar de amor, vamos falar de arte, vamos falar de cinema, de música, de literatura, de artes plásticas, enfim, não vamos usar as redes sociais, isso é muito importante, para disseminar ódio, para, enfim, disseminar machismo, misoginia, homofobia, racismo, xenofobia, enfim. O mundo está acabando. O Pantanal pode acabar, acho que talvez até vá acabar, muito infelizmente. Então não vamos nos desunir. E só para finalizar, a arte também tem essa missão da maior importância de unir as pessoas. É isso que eu queria te dizer, falar para você, Pedro. Olha, quero só, assim, aqui, a Lu Dias, que eu acabei de colocar, o artista só quer paz, e a Sônia Figueiredo está dizendo aqui, a arte é uma Minha forma de mãe, resistência. Paulo Gustavo, sim, é a arte é uma forma. exatamente. Olha, assim, eu queria agradecer, quero dizer que não espero que seja a primeira de várias, porque tem outros temas, outras coisas que eu gostaria de conversar com você. Você falou sobre esperança, então eu gostaria também de falar sobre um dia a gente falar sobre o cinema da esperança, sabe? Aquele cinema que faz a gente que sair com energias revigoradas, aquele filme que mexe com a gente, que traz Sim, a gente para a segunda-feira com mais energia, com mais sim, força para viver, sabe? sim. E mas para a gente ter força para viver, para fazer as coisas, a gente precisa, é uma troca, sabe? Então, falando em troca, eu quero agradecer aqui as pessoas que participaram, que assistiram essa entrevista. Aqui, ó, parabéns pela iniciativa, Pedro. Muito obrigado, eu que agradeço. Parabéns a você pela iniciativa de incentivar o seu filho sabe, a fazer esse trabalho maravilhoso que ele está fazendo. É um trabalho pela comunidade, é um trabalho pela cidade, é algo que assim, mostra que essa geração de 20, 21 anos não são todas as pessoas que só olham para o próprio umbigo, muito pelo contrário, tem pessoas que têm essa noção do coletivo, do cinema, do poder da arte, do cineclube, e isso eu gostaria de ressaltar aqui. Então, parabéns pela iniciativa de, é, enfim, incentivar que o Luiz continue no cineclube. Parabéns a você, Luiz, pelo cineclube, pela sua Obrigado. iniciativa. Continue firme e forte. Eu estarei, sim, se você quiser Muito aproveitar obrigado. para passar a data da Sim. próxima, do Aliás, próximo. Pedro, deixa eu te passar. Você vai ser a primeira pessoa que eu vou convidar para a sessão do Grande Cenas em outubro. Um dia depois do Dia das Crianças, dia 13 de outubro, às 4 horas, no Miss Campinas. E, Pedro, você é a primeira pessoa que eu estou convidando. Vai ser São Paulo Sociedade Anônima. Valmor Chagas, Eva Vilma, Zelone, enfim, filme maravilhoso, filme lindo, enfim, também para se assistir de joelhos. E se você puder estar presente, vai ser uma honra para mim, tenho certeza que para a Cláudia e para todo o público contar com sua presença. Muito obrigado. E também gostaria eu já lhe agradeci, mas não custa agradecer novamente. Minha primeira entrevista em toda a minha vida, eu nunca tinha dado nenhuma entrevista para veículo nenhum. Espero que tenha me saído bem. Mas eu queria agradecer demais o teu convite, a tua oportunidade e também agradecer a você por esses anos de amizade, porque quando nós nos conhecemos, nós começamos a conversar em 2017, eu ainda estava no Fundamental 2, no nono ano, oitava série, e agora eu já estou na faculdade, então você vê, né?
o tempo voa. Mas, novamente, muito obrigado, sou seu fã e continue assim. Olha, antes que eu me emocione aqui, deixa eu só aproveitar aqui e falar uma mensagem aqui. Voltar consciente. Faço dessas palavras as minhas. Vamos voltar conscientes Sim, para saber que o Cineclube e Cultura de Campinas depende disso. sim, Além da prefeitura, existe também a vereança da cidade. Então vamos votar na vereadora ou no vereador que tiver sim, como sua meta cuidar da cultura de Campinas. sim. E como é a sua primeira entrevista, de várias, assim, espero, inclusive no nosso programa, eu gostaria de pedir uma coisa inédita. Geralmente, em todos os mais de 160 programas que eu fiz o encerramento. Eu gostaria de pedir para você fazer o encerramento desse programa de hoje. Você fica com a palavra. Tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse perguntado e eu não perguntei? Não, acho que você fez perguntas muito pertinentes, muito coerentes, assim, atuais, enfim. Você é um grande entrevistador, Pedro, eu admiro quanto a isso. Então, Pedro, o que eu queria falar, acho que eu já disse, né? E a gente você falou, citou a união, né? Vamos, eu, vamos citar o Chaplin novamente, que você já me falou que tem uma cena do grande ditador que te emociona muito, que é o discurso dele, né? E que é para se emocionar mesmo, né? Que ele tá falando da união, né? Porque o mundo na Segunda Guerra estava extremamente dividido e agora também está dividido, mas vamos nos unir. E eu queria deixar outra mensagem, né? Que eu sei que você, como eu, adora assistir filmes e quem está nos assistindo também, assistam os filmes e vejam também com uma outra ótica, né? E assistam filmes de diversas nacionalidades sem nenhum preconceito. Vejam muito filme brasileiro, porque tem filmes brasileiros excelentes e que não são divulgados. E agora eu vou citar um dos filmes brasileiros que você mais gosta, Pedro, que é A Ostra e o Vento. Eu sei que você adora esse filme. A Ostra e o Vento. Enfim, vejam, prestigiem a nossa cultura, o nosso cinema, os nossos artistas, mas enfim, vejam filmes de todas as nacionalidades, não importa se é americano, filme estadunidense, filme português, francês, italiano, japonês, sul-coreano, enfim, chinês, australiano, e isso eu estendo, como amante do cinema, eu vou estender para a arte também. Ou são artistas, não sei, da Irlanda, ou são artistas da Rússia, da, da Palestina, ou são artistas do Irã, enfim, do Uruguai, da Argentina, artistas do Brasil, isso também é muito importante. Artistas também, artistas americanos, artistas japoneses, que independente do governo do país, não tem, a gente precisa parar de, tipo, eu, assim, eu não vou assistir mais nenhum filme japonês, porque o que o exército japonês fez durante a Segunda Guerra na China foi uma coisa desumana. Não, tipo, porque se a gente for olhar por esse lado de não prestigiar algum artista por conta do governo, a gente não vai poder, você não vai poder mais ouvir música da Madonna, do Michael Jackson, do Bob Dylan, você não vai poder mais ver filme do Scorsese, do Coppola, e você também, tipo, se for falar que a gente não vai poder também mais ouvir nem o Caetano, nem o Gil, porque, por exemplo, agora falando de história, né? O que a gente fez na Guerra do Paraguai, o que o Brasil fez na Guerra do Paraguai também foi uma coisa terrível, né? Então a gente não pode equiparar o artista ao governo do país. O governo pode ter feito coisas horríveis, como todo governo, eu acredito que todo governo fez. O governo dos Estados Unidos fez, da França fez, Itália, Brasil, Israel, Japão, China, Coreia, todo governo fez. Mas os artistas ficam em outro patamar, né? Enfim, basicamente é isso. Novamente, Pedro, agradeço de coração a oportunidade e vou deixar um beijo no seu coração, meu querido amigo. Espero que nossa amizade perdure por muitos anos, enfim, e vai perdurar, tenho sem dúvida nenhuma disso. Enfim, muito obrigado pela oportunidade. Eu jamais vou me esquecer da tua oportunidade. Enfim, tamo junto. Se você estiver precisando de mim para alguma coisa, sabe que eu estou sempre à disposição para ajudar pessoas que eu gosto e você é uma delas. Queria te deixar um excelente fim de semana, uma excelente semana, muitas coisas boas para você. É isso. Valeu. Então, até a próxima, gente. Até. Boa noite. Boa noite, boa noite. Um, mil beijos assim para todo mundo que assistiu a entrevista e muito obrigado por me prestigiar e prestigiar ao Pedro com tanto programa importante, com um programa tão importante.
E eu também desejo um excelente fim de semana, uma excelente semana e todas as energias positivas para você, Pedro, e para todo mundo que nos prestigiou aqui. Um beijo enorme. Valeu, valeu.